Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Sexta-feira, depois do terceiro domingo da Quaresma, sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus. Vamos continuar aqui as nossas meditações quaresmais de Santo Tomás de Aquino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela paixão fomos liberados da pena do pecado. Isaías 53, versículo 4 vai dizer: Ele foi o que tomou sobre si as nossas fraquezas, e Ele mesmo carregou as nossas dores. Pela paixão de Cristo, fomos liberados do reato da pena de dois modos, vai dizer Santo Tomás. O primeiro, diretamente, é porque a paixão de Cristo foi uma satisfação suficiente e superabundante pelos pecados de todo o gênero humano. Ora, dada a satisfação suficiente, eliminado, fica o reato da pena. De outro modo, indiretamente, enquanto a paixão de Cristo é a causa da remissão dos pecados, no qual se funda o reato da pena. Os condenados, contudo, não estão liberados da pena, pois a paixão de Cristo somente produz o seu efeito naqueles a quem se aplica pela fé, pela caridade e pelos sacramentos da fé. Ora, os condenados ao inferno, que não estão unidos à paixão de Cristo ao modo que acabamos de referir, não lhe podem conferir o efeito. E apesar de termos sido liberados da pena do pecado, é preciso, no entanto, impor aos penitentes uma pena satisfatória, pois para se beneficiar do efeito da paixão de Cristo é preciso estarmos configurados a Cristo. Ora, configuramo-nos sacramentalmente a Ele no batismo. Segundo aquilo que o apóstolo falou em Romanos 6, versículo 4, fomos sepultados com Ele para morrer ao pecado pelo batismo. Por isso, aos batizados, não se lhes impõe nenhuma pena satisfatória, por estarem totalmente liberados da satisfação de Cristo. Mas porque Cristo, uma só vez, morreu pelos nossos pecados, nos diz da Escritura, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Cristo, uma só vez, morreu pelos nossos pecados. Não pode o homem, uma segunda vez, se configurar a morte de Cristo pelo sacramento do batismo. E por isso, os que depois do batismo pecam, hão de assemelhar-se com Cristo, padecente por alguma penalidade ou sofrimento que suportem na sua pessoa. Mas essa penalidade basta, apesar de muito menor que a merecida pelo próprio pecado, por causa da cooperação da satisfação de Cristo. Mesmo com a concupiscência, aquela tendência que temos a pecar, as tentações que sofremos, as perdas e os tropeços que acontecem, pela satisfação de Cristo, nós conseguimos seguir adiante e nos configurarmos a Ele novamente e continuarmos esse caminho de vitória junto a Jesus. Mas se a morte, que é pena do pecado, ainda subsiste, é porque a satisfação do Cristo só tem efeito em nós enquanto formos incorporados ao Cristo, como os membros à cabeça. Lembra, somos membros dessa igreja, desse Cristo total, né? Somos a igreja e a cabeça é Cristo. Então, precisamos estar ligados, unidos à cabeça, ao Cristo. Pois é preciso que os membros estejam em conformidade com a cabeça. Por onde assim como Cristo teve primeiro a graça na alma com a passibilidade do corpo e chegou pela paixão à glória da imortalidade, assim também nós, que somos os seus membros, somos pela sua paixão liberados do reato de qualquer pena. Mas para isso devemos primeiro receber na alma o espírito de adoção de filhos. Precisamos ser filhos, né? Fala Abba, Pai, como disse a Escritura, que pelo qual adimos a herança da glória da imortalidade, enquanto ainda temos um corpo passível e mortal. Mas depois, assemelhados aos sofrimentos e à morte de Cristo, chegaremos, enfim, à glória imortal, segundo aquilo que o apóstolo disse em Romanos 8,17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros verdadeiramente de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que, todavia, nós padecemos com Ele, para que sejamos também com Ele glorificados. E esse foi mais um vídeo das nossas meditações quaresmais
de Santo Tomás de Aquino, nesse itinerário quaresmal. Amanhã, sábado, vamos para a 25ª meditação. E que Deus sempre vos abençoe.